como eu te dizia, eu acho que o problema do Benfica é um problema mais vasto. Tem a ver com o problema daquilo que representa o Luís Filipe Vieira como presidente e enquanto presidente do Benfica. Repare, o Benfica, no ano em que estava a lutar pelo pentacampeonato, em dezembro, o presidente do Benfica, e isso foi público, andava a acordar com aquele moço de recados do Luís Filipe Vieira a venda do treinador ao Everton, quando o Benfica estava em plena luta pelo campeonato de futebol Clube do Porto. Isto é absolutamente, quer dizer, esdrúxulo e incompreensível. Os adeptos já se esqueceram disso, porque depois é um outro problema que existe. Eu julgo que aqui nas equipas de futebol, nos grandes, que é a massa crítica, hoje toda a gente sabe apontar, os adeptos do Benfica, todos eles sabem apontar os problemas que o Benfica tem. Porque o Benfica não está a ganhar. Porque quando a bola entra, ninguém quer saber disso para nada. O presidente Pinto Costa, nas últimas eleições, teve uma frase, do meu ponto de vista, lapidar no que diz respeito ao que não existe massa crítica nos clubes de futebol. E que teve a ver com o seguinte, quando lhe perguntaram da questão financeira, dos adeptos, a sua preocupação, ele referiu, os adeptos não querem saber da situação financeira, os adeptos querem que a bola entre. É mesmo isso. O futebol apela à maior irracionalidade das pessoas. E o que existe nos clubes grandes, muitas vezes, é uma ausência de massa crítica, mas não é nos momentos negativos, é nos momentos positivos, porque é aí que ela se deve fazer sentir. Quando digo massa crítica, é, obviamente, apontar aquilo que está mal de uma forma construtiva, não é estar a deitar abaixo, claro. Não é? Porque isso não é, do meu ponto de vista, massa crítica. Uma coisa é deitar abaixo, outra coisa é construir, obviamente, não é? E o Benfica, de facto, e isso não é um problema só do Benfica, não é? Isso também é um problema do futebol do Porto, também não tem tido essa massa crítica para, nos momentos menos bons, poder apontar alguns caminhos que podem ser percorridos para melhorar o clube. E que muitas vezes isso é positivo porque, obviamente, suscita ou pode suscitar a discussão e levar os responsáveis, de facto, a ponderar, a analisar e depois a seguir ou não. Mas é sempre positivo. E o Benfica não tem também isso. Tem agora porque correu mal. Porque, repare, o problema do Benfica, e eu já te apontei a questão da gestão desportiva, dei-te o exemplo do Rui Vitória. Quando o Rui Vitória andava, o Benfica a lutar pelo pentacampeonato, e o presidente andava nas costas da sua estrutura a tentar, lá com aquele moço de recados, vender o Rui Vitória para o Everton, o que é impensável. E este ano assistimos mais uma vez a um exemplo flagrante que vai nesse sentido, que foi o Benfica, há uma semana atrás, que anda a falar com outros treinadores para substituir o Bruno Lage, quando o Benfica estava a 3 pontos do Futebol Clube do Porto, com 6 jornadas para disputar, sendo certo que o Porto, inclusivamente, ainda recebeu o suporte e ainda vai a Braga. Num momento crítico do campeonato. Num momento, quer dizer, chave do campeonato, em que o resultado altera tudo. Imagina que o Benfica ontem ganhava no Marítimo e o Porto empatava em Passos Ferreira. Ou até perdia. Que podia ter acontecido. O Benfica teve oportunidades para matar o jogo quando estava 0-0, não matou. E colocou-se a jeito e depois perdeu. O Futebol Clube Porto ganhou, mas de facto toda a gente reconhece que até podia ter empatado. Não é? Portanto, isto podia ter alterado o campeonato, pelo menos as contas. Mais uma vez, volta a resumir só o que disseste no início, que aquele golo pode fazer toda a diferença, exatamente, tanto num jogo como no outro. E o que assistimos na última semana foi o treinador do Benfica a ser completamente queimado pela sua própria estrutura diretiva. O que é, do meu ponto de vista, inacreditável. Repare, eu até fiz o seguinte paralelismo no Twitter quando eu escrevi. Veja-se a diferença de liderança, porque também é disso que se trata, é de liderança, quando o Sérgio Conceição, após a derrota na final da Taça da Liga, colocou o lugar à disposição do Presidente, teve aquelas declarações muito cáusticas no final do jogo, onde toda a gente considerou que o Sérgio Conceição até já nem tinha mais condições para continuar à frente do Futebol Clube do Porto. E quem é que segurou o Sérgio Conceição contra tudo e contra todos? Foi o Presidente Pinto Costa. Foi primeiro. E eu recordo-me também há uns anos em que o Vítor Pereira, quando sucedeu ao André Vilas Boas, o Futebol Clube do Porto vai à Académica e perde um jogo, e o Porto vinha de maus jogos, e quer dizer, e montou-se também ali uma contestação muito substancial ao Vítor Pereira, e eu lembro-me que o Pinto Costa saiu ao lado do Vítor Pereira
do estádio da Académica, ao lado dele, dando-lhe apoio e segurando, e o Futebol Clube Porto nesse ano foi campeão. Isto também tem a ver com liderança, e a questão da liderança não se aprende. Tu não vais para a universidade tirar cursos de liderança. Isso nasce com a pessoa. De facto, Pinto da Costa é líder, Luís Filipe Vieira não é, não o sabe ser. E isto que se assistiu esta semana, quer dizer, foi absolutamente lamentável, quer dizer, para todos que estão a assistir a isto. É um treinador que foi completamente queimado na praça pública quando ainda estava a disputar um título. Quer dizer, nem para eles próprios são bons, e ainda bem, não é? E eu fico todo contente com isso, mas é verdade. E depois, quer dizer, o Benfica tornou-se numa estrutura, repara, o Benfica tornou-se numa estrutura muito pouco transparente e que anda sempre, basicamente, sob suspeita em termos daquilo que é a legalidade dos seus procedimentos. Repara, estamos a falar da questão dos processos judiciais, que toda a gente sabe. A Operação Lex, que a Operação Lex não é uma operação, não é um processo-crime que envolva o presidente Luís Filipe Vieira a título individual. Também está lá o vice-presidente do Benfica, por alegados indícios da prática de crime que envolviam a oferta de lugares na estrutura do Benfica. Temos a questão do processo toupeira, em que o braço direito do presidente, toda a gente sabe, os benfiquistas todos sabem, quer dizer, agia com o conhecimento de Luís Filipe Vieira, ninguém acredita no contrário. Não é? Temos a questão do outro processo de branqueamento de capitais, de faturas, que também está envolvido o Benfica, outro processo de crime, o processo Malachau, com o Desportivo das Aves, a questão do apoio às claques, que depois o presidente vem dizer que não sabe de nada o que é típico dele, e eu recordo-me até da conversa que veio para a praça pública, e entre ele e aquele moço de recados, quando se tratou de vender o Rui Vitória para o Everton, onde ele dizia, olha, mas atenção, eu para todos os efeitos não sei de nada. É esse o modus operandi dele. É mesmo. E, portanto, na questão das claques, também assistimos a isso, onde de facto ele diz que não conhece, nunca soube de claques nenhumas, e depois nós constatamos, no âmbito de mais aquela questão dos e-mails, que o Benfica andava a pagar a advogados para patrocinar elementos da claque. Portanto, o Benfica tornou-se numa estrutura desportiva, ao nível de diz respeito à sua direção, muito pouco recomendável, muito pouco transparente. Lembras-te também da questão da OPA? Sim. Em que na questão da OPA lançou-se uma OPA em que o principal beneficiado iria ser alguém que tem sociedades com Luís Filipe Vieira e que eram do desconhecimento público e dos próprios membros do Conselho de Administração da SAD do Benfica. O Benfica chegou a um ponto em que o relatório de contas do Benfica contém falsidades de informação relevante, como sejam a questão das relações relevantes entre membros do Conselho de Administração e acionistas da Benfica SAD. E o relatório de contas sempre ocultou isso. Agora, quando o Expresso revelou essas ligações entre Luís Filipe Vieira e o José António dos Santos, agora o prospecto do empréstimo obrigacionista lançado pelo Benfica dá conta dessas relações. Repara a que ponto isto chega. A fraude é a fraude do que é os procedimentos, a transparência, a lisura daquela estrutura empresarial. É de tal ordem que chega a este ponto. E repara, um outro aspecto que tem a ver não só com isto que eu estou a referir agora, mas também com aquilo que tem a ver com a sua gestão desportiva. A tal parceria estratégica do Benfica com o empresário Jorge Mendes retirou também muita liberdade àquilo que deveria ser o normal exercício da gestão de um clube de futebol. Porque, obviamente, que aqueles negócios todos que o Jorge Mendes faz com o Benfica, em que depois aparece mais uma entidade que vem de acordo ou que vai no sentido desta ausência de transparência e de lisura de procedimentos do Benfica, onde aparece a tal entidade 23 Capital Limited, sempre no âmbito daqueles negócios muito estranhos, de valores absolutamente inexplicáveis da venda de jogadores de futebol. Todo alegado carrossel. Esse carrossel para fazer circular aqueles jogadores e dinheiro, não é?
essa parceria estratégica também retira muita liberdade ao Benfica, porque depois o que se constata é que o Benfica tem necessariamente que recrutar alguns jogadores que fazem parte da carteira daquele empresário. Sem dúvida. Não é? E nós temos o Diogo Sousa, aquele jogador de ponta de lança, o Carlos Vinícius, que também não foi propriamente barato para o Benfica. Portanto, isto também tem o reverso da medalha. Não é só os negócios chorudos nas vendas. Porque nas compras o Raul Tomás, outro jogador, outro exemplo flagrante. E, portanto, isto tudo é no que se tornou o Benfica. E em que os adeptos hoje acordaram para esse problema, quando ele já existe há diversos anos, não é? E só acordaram porque a bola não entrou. Porque se tivesse entrado, continuavam sem falar nisto. Exatamente. Mas isto é um problema que existe do Benfica. É um problema do meu ponto de vista, profundo, e que Luís Filipe Vieira, quando anuncia de que vai estudar a possibilidade de sair, isso é um sofisma, porque ninguém acredita, porque toda a gente sabe que no dia que Luís Filipe Vieira sair, ele deixa de ter aquela rede de conforto e de segurança que é o clube, em termos do que são os processos judiciais crime em que está envolvido. E, portanto, ele melhor que ninguém sabe perfeitamente disso. Portanto, ele não vai sair. Isso é óbvio. Achas que isto é mais um dos bluffs que ele tem vindo a fazer ao longo dos anos que está no Benfica? Isso é uma cortina de fumo para mostrar desprendimento do cargo e do lugar, porque obviamente que ele não vai sair. Alguém que tem intenções de sair, chega lá e anuncia, eu vou sair. Não é eu vou ponderar, vou falar com a família. Isso é, quer dizer, é o hábito, mais uma vez digo, é o modus operandi de Luís Filipe Vieira. Se calhar já na tentativa de perspectivar as eleições de outubro? Eu penso que, isto, sinceramente, não faço ideia se ele poderá pensar nisso, nesse sentido ou não. Agora, que para mim aquilo é apenas mostrar aos sócios que têm um desprendimento pelo cargo e que está à vontade para a qualquer momento deixar o Benfica, isso pura e simplesmente não existe. Toda a gente sabe disso. Porque a partir do momento em que ele deixar, quer dizer, ele deixa de ter a força institucional do clube que preside para, de certa forma, o segurar, em termos do que são os seus problemas com a justiça. A segunda, não é? Também. Tiago, ainda mais uma pergunta, afinal. Perdão. Aqui do nosso seguidor também, Tiago Saramago. Ele pergunta, será que o Benfica não perdeu este orçamento para validar o método de votos eletrónicos? Isso é uma excelente pergunta, muito pertinente. Porque, repara, normalmente tu podias pensar ao melhor estilo da máfia siciliana, que muitas vezes para ganhares uma guerra não te importas de perder uma batalha. Não é? Até para criar a ilusão no teu adversário que tu estás mais frágil do que aquilo que tu efetivamente estás. Agora, isso obviamente cada um pode fazer o seu juízo, mas eu não tenho qualquer dado factual. Agora, constato é que opositores a Luís Filipe Vieira colocam e colocaram em causa o método da votação, a forma como a identificação dos associados do Benfica não era feita e, portanto, se eles próprios levantam e suscitam dúvidas quanto à legalidade e à transparência e lisura do procedimento, quer dizer, quem vou ser eu para os contrariar? Certo, Tiago. Acho que